Olá, meu nome é Zadras, sou aluno da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, licenciatura em Matemática. Apresentaremos um trabalho agora do Seminário 1 da matéria EMA 512, Modelagem Matemática, com o professor Daniel Orey. Aluno Exadras Pimenta Rodrigues, matrícula 14.20743, Polo de Araguari. E a nossa companheira aí de curso, Francismara Vieira de Paulo Dias, matrícula 16.2.7582, do Polo de Conselheiro Lafayette. A gente vai trabalhar dentro de uma realidade, contemporâneo, né? Esse texto, esse trabalho de modelagem matemática é sobre conhecimentos sobre as barragens de rejeitos. A finalidade é saber o porquê rompe, porque o que atinge a sociedade e o meio ambiente. A problemática aqui que nós colocamos, porque estão rompendo e ainda quais os riscos das outras se romperem, porque atualmente há várias barragens de rejeitos no Brasil, são centenas, e a gente vai estar vendo isso aí. O objetivo geral é ter a perspectiva do entendimento que são barragens e como podemos compreender no nosso cotidiano através dessas barragens. Objetivos específicos: pesquisar através de perguntas quantitativas para saber a profundidade de conhecimento dos alunos de escola, do ensino fundamental. Proposta de possível cooperação tanto antes de romper e depois do rompimento, isso para as mineradoras. Conscientização do que é tão prejudicial à sociedade e ao meio ambiente, certo? São duas coisas, o homem e a flora, os rios, a terra, as matas ciliares, o plantio, as comunidades, como são afetadas nesse sentido. O que é barragem de rejeitos? As barragens de rejeitos são usadas para depositar os resíduos e a água gerados a partir do beneficiamento do minério. O que dizer sobre isso? A mineradora ela projeta um minério, certo? Alguns resíduos desse minério não entram na qualidade a qual se procura para produzir futuros materiais. Por exemplo, o computador. O computador ele contém derivados do ferro e o ferro é minério. Só que esses resíduos eles são escoados com a água e isso se torna uma lama. E essa lama para nada serve. Por exemplo, você usa a terra você suca a terra, trabalha a terra e faz plantios. No caso do barro, o barro você pode fazer escultura, pode fazer vasos, N situações. Já no caso da lama, para nada serve, então é escoado para essas barragens, por isso que é rejeito, aquilo que foi rejeitado dentro da mineração. Em seguida, vamos ver os dados técnicos dessa situação. O Brasil é um país... E dentro desses dados técnicos, o Brasil é um país com 24 mil barragens registradas que servem a diferentes propósitos. Desse total, 790 aparatos são de contenção de rejeitos de mineração. E nesse caso, olhamos para isso, tem mineradoras que têm duas barragens, porque uma está lotada e a outra ela se encontra já também lotada e elas... Como é que se diz? Pode ser que existam N mineradoras com 2 N's barragens. Então, a partir disso aí, analisando as barras de mineração mais de perto, é possível dizer que 204 tem potencialidade de dano alto, seja ao meio ambiente ou para as pessoas. Nesse caso aqui, certo? O meio ambiente, como eu disse antes, pode ser as matas ciliares, podem ser os rios, os animais, a flora. Então tudo isso engloba as pessoas no seu plantio,
na sua pesca. Então, o rompimento ele atinge a comunidade ao seu redor e também se estende a outros lugares, porque a água ela vai jogando, empurrando esses rejeitos até chegar no mar. E o mar também é contaminado. Os dados, vamos ver melhor. Tabela: 24.000 barragens, 790 rejeitos, com risco alto de 204. O cálculo é feito da seguinte forma: a gente divide 204 por 790, nós achamos 0,258. Multiplicado isso por 100, 100 por quê? Porque é 100%. Dá 25,8% das barragens estão em altos riscos. Isso quer dizer assim que é muita coisa. É muito risco de uma contaminação do Brasil, contaminação nas nossas águas, lençóis freáticos, matando a flora, matando animais, pode chegar até a extinção no caso de algumas regiões. Em seguida, podemos falar sobre o que acontece para romper. Existem duas situações. Vamos lá, vamos ler o texto. Podemos associar dois principais fatores que podem ser apontados como causa primária desse evento. Os quais são: o advento de um fenômeno natural intenso responsável por abalar a estrutura da barragem. Isso quer dizer o quê? Uma chuva intensa, uma chuva de vento. Então assim, chove 200 milímetros num dia. Por ser água, aí ela suga. E o que acontece? Superlota a barragem não aguenta. A outra é a falta de planejamento dessa estrutura que, independentemente de fatores externos, entra em colapso em razão de erro de cálculos dos técnicos responsáveis. Isso é coisa humana. E me parece que esse é um dos fatores. Por quê? Porque o homem ele é imediatista, o brasileiro é imediatista. Ele procura sempre fazer as coisas de imediato e não faz uma longa, como é que se diz, um planejamento para longa data, mas um planejamento para curta data. Então, a maioria dos casos são cálculos dos técnicos responsáveis. Aí causa um colapso nisso. A pesquisa: selecionamos 13 alunos para responder o questionário, pois o mesmo responderia um questionário qualificativo, são perguntas fechadas, por exemplo. Para que servem as barragens? Aí você coloca lá as opções e eles, tipo assim, não sabem realmente o que são. Só ouvem falar, vê na televisão, algo muito superficial, também não assiste muito, né, os jornais. E como são adolescentes, as preocupações são os jogos online, redes sociais e outras tecnologias. Os jovens hoje estão muito desligados de notícias. Ouve só falar, lê a notícia e como é que se diz? Muita informação, mas pouca formação realmente do que é necessário para o entendimento. Ações preventivas. No Brasil, se usa muito pouco seguro em relação a isso. Ou não tem, né? Vamos dizer assim. Já no Japão, o governo é assegurado. Isso auxilia na recuperação rápida para as pessoas e governo. No Brasil pode ser uma boa proposta e ainda tem que buscar a prevenir e supervisionar com mais eficácia, porque a Brumadinho, que foi uma barragem que rompeu há pouco tempo, já estava anunciada, mas foram omitidas informações. Então, um programa de seguros governamentais, planos de contingência e treinamentos, órgãos de fiscalização com recursos além de sistema de mediação, pode sim mitigar e até mesmo evitar novas tragédias, salvando vidas e promovendo o desenvolvimento econômico. Podemos ver que aqui existe um tripé: um seguro, planos de contingência e órgãos de fiscalização. Olha a situação. No Brasil, seguros governamentais quase não existe. Planos de contingência e treinamentos, algo bem superficial. E órgãos de fiscalização, eles não têm recursos. E há essa necessidade para que haja uma mediação.
Para quê? Para minimizar as tragédias, evitar, salvar vidas e ainda preservar a flora do Brasil. Isso é um desenvolvimento econômico, mas sustentável, de sustentabilidade. Não essa forma que hoje tem 204 barragens em alto risco. Isso é muito perigoso. Isso acaba com o nosso sistema ecológico. Sugestões dos alunos após as perguntas. Os alunos têm poucas informações que chegaram a eles. São superficiais. Poucos responderam de uma forma contundente. Fiscalização mais intensa é uma das opções que eles deram. A outra alternativa é buscar uma forma de descartar esse rejeito sem um possível rompimento das barragens. Então, assim, podemos concluir então que na maioria dos casos podemos retratar que as barragens de rejeito têm uma gestão sem qualidade, trazendo riscos para a sociedade e o meio ambiente. Então o governo necessita de maior fiscalização e ser assegurado quando há um rompimento. Primeiro, temos que buscar uma qualidade. Segundo, ser assegurado. Terceiro, ter uma fiscalização para que possamos ter qualidade na extração de minério. Obrigado pela oportunidade.